This could be good for me. Lately I was feeling like Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje estaremos estudando sobre os paralelogramas. É uma parte bem fácil, mas tem que prestar bastante atenção para conseguir desenvolver, tá bom? Então vamos lá. Vimos que um quadrilátero tem dois pares de lados paralelos e um paralelogramo. Então todo quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos, sempre que quando ele tem os dois lados paralelos, ele é um paralelogramo. Agora estudaremos algumas propriedades do paralelogramo. Gente, o que é o paralelogramo? Lembra quando nós estudamos na aula passada que o paralelogramo é toda vez onde eu tenho dois lados opostos, onde eles nunca irão se cruzar, onde seus lados serão paralelos. Por exemplo, esse que eu fiz. Aqui também, eles nunca irão se cruzar, eles vão até o infinito, são partes de retas que vai até o infinito e nunca irão se cruzar. Eles continuarão sempre retas paralelas. Em um paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Então, todo paralelogramo, todos os lados opostos são iguais. Vocês podem ver aqui, ó. Por exemplo, esse lado é igual a esse, não é? E esse é igual a esse. Então, os dois são congruentes, os dois são iguais. No paralelograma ABCD, traçando a diagonal AC, essa diagonal que foi traçada aqui, ó, de A até C, obtemos os triângulos ABC e CAD. Então vocês podem ver, ó, o triângulo A até o B, BC e CD e CA, e depois o A até o D até o C, e assim vocês formam dois triângulos, tá? Show. Vou apagar aqui pra gente continuar. Agora perceba que E é congruente a H, pois são alternos internos, né? Pois são alternos internos. Então quer dizer que o ângulo E aqui, ó, a gente tem que observar bem os ângulos. O ângulo E, que é esse aqui, ó, é igual ao ângulo H, que é esse do lado, tá? Os dois são congruentes, por quê? Porque os dois, ao mesmo tempo que eles estão... Como que eu explico para vocês de uma forma mais simples? Ao mesmo tempo que eles estão do lado oposto, mas os dois têm a mesma medida, os dois são internos com a mesma medida. AC é o lado comum dos triângulos. Então, o lado AC, que é a reta que traça ao meio. Então, esse lado é o lado comum. Os dois triângulos terão esse lado. O F e o ângulo G são congruentes, pois são alternos e internos, pois são o oposto e estão no ângulo interno. Então, pelo caso da congruência ALA, que é ângulo, lado, ângulo, temos que ABC é congruente ao triângulo ACD. Portanto, AB é congruente a CD e AD é congruente a BC. Ou seja, os lados opostos do paralelograma são congruentes. Segunda propriedade. Então, vocês entenderam, gente? A primeira propriedade para saber se ele é um paralelogramo é saber se os seus lados são congruentes. Em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Então, o que são os ângulos opostos? Lembra quando eu falei sobre ângulos opostos para vocês? Por exemplo, esse daqui é o ângulo A. Qual é o ângulo oposto a ele? Qual é o ângulo na frente dele? O ângulo C. Esse é o ângulo B. Qual que é o ângulo oposto ao ângulo B? O ângulo D. E assim por diante. Considerando o paralelograma ABCD,
acima e usando congruência de triângulos, verifique que ABC é congruente a CDA. Então, ele fala, no caso de triângulos, para responder essa daqui eu teria que fazer. Eu tenho que vir aqui, traçar uma reta ao meio, e aí eu preciso saber se os dois lados são congruentes. Claro que será. Verifique que o ângulo ABC é congruente ao ângulo CDA. Resta-nos comprovar que BAD e BCD, de fato, traçando a diagonal BD, obtemos os triângulos ABD e CDB, de modo que eles se tornam congruentes, tá? Essa aqui é uma matéria assim que vocês vão estudar um pouquinho ano que vem novamente, tá bom? E a terceira propriedade do paralelograma, gente. Em um paralelograma, as diagonais se cruzam nos respectivos pontos médios. Então, todo paralelograma, as diagonais vão se cruzar nos pontos médios. O que é o ponto médio, professor? Gente, o ponto médio é onde elas vão se cruzar, tá? É simples assim. É esse ponto que é sempre ao meio, tá? No paralelograma ABCD, traçando a diagonal AC e DB, obtemos 4 triângulos. Então, se eu traçar a diagonal aqui e aqui, igual está traçado já, eu tenho 4 triângulos. Agora, analisando os triângulos AMB e CMD, perceba que o E ele é congruente ao G, pois eles são alternativos internos. O AB ele é congruente ao lado ACD. O ângulo F é congruente ao ângulo H. Então, pelo mesmo caso de congruência ALA, ângulo, lado e ângulo, obtemos que os triângulos serão todos congruentes. Portanto, os lados são congruentes. Ou seja, o ponto M, onde as diagonais do paralelograma se cruzam, é um ponto médio da diagonal. Usando essa propriedade, sabemos que no paralelograma EFG ilustrado abaixo, EF 5 cm e MG 3,2 cm, e que o perímetro do triângulo EFM é igual a 10,84 cm. Podemos determinar a medida das diagonais EG e FH. Inicialmente, vamos calcular EG como GM é igual a EM, que é igual a 3,2 centímetros. Temos. Então, vocês conseguem ver que se eu calcular de E até G, é igual a 2 vezes 3,2, que daria 6,4. Continuando, gente, agora vamos ver um pouquinho sobre os retângulos, losango e quadrado. Então, vamos lá, o retângulo. O retângulo é um paralelogramo que tem os lados, que tem os 4 ângulos internos retos. Então, lembre sempre que o retângulo, ele sempre tem um ângulo reto, retângulo. Então, sempre ângulo reto. A diferença do retângulo para o quadrado é que o retângulo, ele tem os lados, cada dois pares de semirreta, ele é igual, tá? Então, quer dizer que dois lados serão iguais e dois lados iguais. O quadrado, os 4 lados têm que ser igual. Propriedade. As diagonais do retângulo são congruentes, então todas as diagonais serão iguais. Verifique a veracidade da propriedade de representação usando congruência. Então, se eu dividir o triângulo no meio, os dois lados ficarão iguais, os dois lados terão congruência. Losango. O losango é um paralelograma que tem os 4 lados
com medidas iguais. Então, o losango, assim como o quadrado, o losango também tem seus lados igual. Mas a diferença do quadrado para o losango é que o quadrado, todos os seus lados, todos os seus ângulos são retos. O losango não. Propriedade do losango. As diagonais do losango são perpendiculares entre si e correspondem às bissetrias do ângulo interno. No losango ABCD, ao lado, ao traçarmos a diagonal AC e DB, obtemos o triângulo AMD. AMD vai ter o triângulo CMD, o triângulo AMB e o triângulo CMB, tá? Professor, mas você só fala as letras do triângulo, como que eu identifico o nome do triângulo? Eu vou juntar as três, ó. B, ó, deixa eu pegar aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Vamos lá, para mim identificar aqui, o que eu tenho que fazer? Se eu pego aqui, ó, eu identifico. Se eu pego S e esse, ó. Opa, ficou meio torto. Deixa eu começar novamente aqui para mostrar para vocês. Ó. Então vamos lá, se eu pego aqui, aqui e essas três retas, eu vou ver os ângulos do triângulo. Que no caso, para eu informar esse triângulo é AMD. Então quer dizer que o triângulo ele sai aqui do ponto A, ele vai até o ponto M, volta no ponto D e volta no ponto A. Entendeu? Então por isso que é AMD. Entendeu? Nota que a MCM, pois os paralelogramas, a M é congruente a CM e DM é congruente a BM. Assim todos os lados serão congruentes. Então o losango ele tem a congruência por DLLL, lado, lado e lado, pois todos os seus lados serão iguais. Todos os seus lados serão congruentes, todos os seus lados terão a mesma medida, tá? Consequentemente, escrevemos quadrado, gente. Vamos para o quadrado. O quadrado tem todos os seus lados iguais e todos os seus ângulos também são iguais, tá? Então, primeira atividade, propriedades. As diagonais do quadrado são congruentes, perpendiculares entre si e corresponde à bissetriz dos ângulos internos. Então, sempre os ângulos internos também terão, todos os ângulos internos serão ângulos retos também no quadrado, tá? Não importa qual, toda vez que é um quadrado tem ângulo reto. Nesse caso, o quadrado é um dos casos particulares do retângulo e do losango. Ele apresenta propriedades de ambos. Então, quais são as propriedades que apresenta no losango que tem no quadrado? Todos os seus lados são iguais. Qual que é a propriedade que tem no retângulo que tem no quadrado? Todos os seus ângulos são retângulos. Todos os seus ângulos têm 90 graus. Se um paralelogramo tem 4 ângulos retos, podemos classificá-lo em quadrado, retângulo ou losango. Gente, 4 ângulos retos, tá? Lembre disso. Ele pode ser classificado como quadrado, retângulo ou losango. Marca o X aí. Essa daí tem mais de uma opção, tá bom? Vocês podem marcar o que vocês acharem. Ah, professor, pode ser o retângulo? Marca o retângulo. Pode ser o quadrado? Marca o quadrado. Pode ser o losango? Marca o losango. Lembrando que tem uma aí que está incorreta. Vamos voltando aqui, vamos lá para o nosso atividades para a sala. Classifique, se possível, cada um dos paralelogramas em retângulo, quadrado e losango. Use a régua e o transferidor para medir. Gente, então aqui vocês vão ver. Ah, professor, todos os seus lados estão iguais? Tá, todos os lados estão iguais. Aí eu tenho que olhar os ângulos. Se os ângulos for tudo reto,
ele é um quadrado. Ah, professor, os lados não são todos iguais, mas os ângulos são retos. Então, ele é um retângulo. E assim por diante, assim como eu expliquei, cada um vocês irão fazer aqui. Não tem como errar essa atividade, pois está muito fácil. 2. Algumas imagens podem confundir a nossa mente, fazendo-as parecer diferentes do que realmente são. Esse efeito é chamado de ilusão de ótica. A figura abaixo é um exemplo. Então, vocês conseguem ver aqui nessa figura um exemplo de ilusão de ótica, né? Que é quando você vê a imagem, mas parece que ela muda, mas é a mesma imagem, mas parece que ela dá uma mudada, né? Os contornos em azul que aparecem na figura são realmente quadrados? Então vocês vão olhar aí, olha bem a imagem e fala se eles são quadrados. Use uma régua e um transferidor para medir os lados e ângulos internos. Então vocês vão olhar aí e ver se todos esses contornos em azul ele é um quadrado ou seria um retângulo, seria um losango. 3. A figura desenhada na malha quadriculada. A figura desenhada na malha quadriculada é composta por quadriláteros. Dos quadriláteros que compõem a figura, quantos podemos classificar como paralelogramo? Então, olha aí. Quais desses aí são paralelogramo? Primeiramente, quantos quadriláteros tem? Tem 1, 2, 3, 4. São 4 quadriláteros que tem nessa imagem, né? Então, quantos é paralelogramo? Quantos é retângulo? Quantos que é losango e quantos que é quadrado? Cada item apresenta a medida dos ângulos internos de um paralelogramo. Calcule mentalmente a medida dos demais ângulos internos. Então, por exemplo, se eu tenho um paralelogramo que a medida é 90 graus. Então, quer dizer que todas as suas outras medidas serão 90 graus. Por quê, professor? Porque lembra que para a gente saber os ângulos internos do quadrilátero, porque o paralelogramo é um quadrilátero, para a gente saber quantos que vale o ângulo interno do quadrilátero, a gente tinha que fazer aquele cálculo, né? E definir. Então aí eu já sei que é o lado, a quantidade de lado menos 2, então isso é 4 menos 2, vezes 180, não é? E aí eu chego a saber que a quantidade de ângulos internos ele tem que valer 360. Então se um vale 90 graus, os outros todos valerão 90 graus. Se um vale 60 graus, dois tem que valer 60 graus, né? Então 60 graus mais 60 graus, 120 graus. Então vai sobrar... Quantos vai sobrar? Vai sobrar 180. Então quantos que valerá cada um dos outros? Façam as contas aí. Não, gente, 180 não. 120 menos 360 menos 120 vai dar 260. 240. Então, 240 dividido por 2 para saber o valor dos outros ângulos. 5. Assinale com X os quadriláteros que são paralelogramos. Então, vocês vão olhar aí e vai assinar para mim. Lembrando que se eu olhar e ver que em algum momento, professor, eles vão se cruzar em algum momento, ele não é paralelogramo, tá? Paralelogramo é quando as retas podem ir até o infinito que elas nunca irão se cruzar. A aula de hoje é essa. Simples exercício bem facinho para vocês fazerem. Qualquer dúvida me chama que eu estou à disposição.